Olá, tudo bem? Vamos entrar aqui em uma série de ciência. Vamos falar a pergunta que todos fazem, ou quase todos, pelo menos o que estudam os sábios, quem criou Deus? Por acaso alguém criou Deus? Deus é criado por algum Deus? Quais são as coerências, a explicação lógica para isso? Deus veio do nada? Deus é tudo? Deus é nada? Veio do nada? Deus é obra do acaso? Deus é obra do nada? É obra do vácuo? Responsável pela existência seria o vácuo ou seria o acaso? Acaso e o vácuo são a mesma coisa? O que a ciência diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? O que você pensa? Vamos conversar, vamos filosofar nessa questão, nessas perguntas, nessa série Ciência, a origem da existência. O que é a origem da existência para você? O que a ciência diz? Qual é a coerência de Deus, um Deus, criar o Deus? Deus é criado por outro Deus? Deus foi criado pelo Pai e tem um filho e tem um neto e depois tem um bisneto, depois tataraneto. Será que a criação é feita de neto, bisneto, pai e filho? Será que vai encher todo o universo de deuses? Um Deus fazendo outro? Será que é coerente? Será que é lógica a explicação? Olhando de forma, no sentido lógico das coisas, se você acha coerente que um Deus criar outro, se você perguntar, chegar diante de Deus, falar de onde tu vens, aí Deus vai dizer, foi meu Deus que me criou. Aí você fala, me apresente esse Deus que te criou. Aí você vai no terceiro Deus. Quem te criou? Tem lógica isso? Será que a origem da existência tem uma causa? Precisa de uma causa? Precisa de alguém? Pergunto. Ciência também pergunta. O que a ciência diz? A ciência diz, vamos ver, na visão, será que tudo tem que ser uma fonte única? A ciência mostra que é mais ou menos por esse caminho, uma fonte única. Como é que vamos existir com várias fontes? E como que é essa fonte nos olhos da ciência? Primeiramente, a ciência mostra que realmente tem uma grande coerência ser obra do acaso. Ou pode ser obra do nada, ou seja, do vácuo. Mas como assim? Aí você chega, não. Aí você vai dizer o quê? Não pode ser. Eu não aceito isso. Eu não aceito que tudo que existe é obra da casa. Tudo que existe é obra do nada, do vácuo. A ciência mostra essa coerência mais palpável. Mas se você
também que faz perguntas, estudioso, tem uma teoria que encaixa melhor, que se enquadra melhor nessa visão. Estamos aqui para conversar, discutir esse assunto. Então, o acaso precisa de um caso, precisa de uma ocasião, uma causa para existir. Deus precisa de uma causa para existir. Então, você diz, não aceito. Não pode ser Deus. Deus não pode ser obra do acaso. Mas se Deus for obra do acaso, então ele não é Deus. Se ele for a obra da natureza, a força da natureza, então não é Deus. O que ele é então? Ele é um postor? Ele é um impostor? Você não aceita? Tudo é de graça, tudo é podemos pintar e bordar? É assim que você pensa? Será que é assim? Você quer ser o querubim da guarda? O querubim da guarda quer ser o rei? O que diz lá em Ezequiel 28, né? Ezequiel, vamos conferir aqui. Isso, Ezequiel 28, né? Que fala do rei. Até que então Deus achou iniquidade. Deus achou iniquidade no querubim da guarda, que foi expulso do céu, na metáfora, né? Entre aspas, na metáfora céu. Deus expulsou o anjo que se rebelou. Essa metáfora está dizendo o que para nós hoje? Quer dizer que nós não aceitaremos Deus como Ele é, um Deus que podem ser, que já veio pronto, um Deus que veio tudo pronto. Então, se tudo é obra da causa, Deus não fez nada, tudo veio pronto. A ciência mostra que sim, a existência, quando Deus se tornou ciente. Por que se tornou ciente? Eu vou explicar. Ou nesse vídeo, ou no próximo vídeo, ou no vídeo Origem da Existência 1, 2, 3 e assim por aí vai, até esclarecer, até mesmo para mim também. Então você não aceita Deus, porque Ele é, vamos dizer assim, é simples. Será que Deus é simples? Se Deus é obra do acaso, então Ele não é Deus. Se todo veio por força da natureza, Deus não pode ser criador, Ele não pode ser Deus. Aí você quer ser Deus no lugar dele? Você que é criatura, embora Deus diz que vós sois Deus, né? Voltando aqui para a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz sobre isso, misturando aqui, para esclarecer montar esse quebra-cabeça, nós vamos contar com a sua opinião, com essa nossa filosofia. Aí você não aceita um Deus simples. Você acha que a vida é simples? Você acha que a existência é simples só porque você chegou à conclusão que tudo poderia ser casual, obra do acaso? Você acha a sua vida sem forma, vazia? Você quer ser algo mais? Você vai chegar para Deus e exigir a parte da herança?
Então, assim, você sabe, nós sabemos que não é bem assim. A ciência mostra que não é bem assim. Mas como assim? Vamos esclarecer. Vamos filosofar para que nós podamos seguir nessa compreensão. A ciência, ela indica algo coerente, que não pode ter duas fontes. Não pode ser um Deus criando outro. Senão, qual é a lógica? Então a ciência indica que deveria ter uma fonte. Uma fonte de se existir. Como eu já tinha falado, né? Não pode ter duas fontes. Então, como explicar isso? Deus é explicável? Deus tem explicação? Como você vai criar, como você vai fazer alguma coisa sem conhecer como funciona realmente aquela coisa, né? Para você conhecer como fazer algo, você tem que saber como funciona. O homem também é criador. Esse celular, por exemplo, você pergunta de onde veio esse celular? De onde veio? Imagina para chegar esse celular, o que tinha que ser feito, né? O que tem por trás desse celular. Imagina a complexidade que é. Mas, mesmo assim, tem explicação. Tem explicação, né, para esse objeto. Imagina um tubo de TV, né, aquele emaranhado de componentes, de peças. Você olha aquilo, não entendo isso. Como explicar isso? Você vê aquele emaranhado de componentes, a gente fica endoidecido, né? Ver uma coisa dessa, né? Você fica, mas como é possível isso? E para Deus, como Deus olha as coisas? Tudo tem uma explicação. Será que Deus tem uma explicação? Será que Deus é explicável? Para conhecer Deus, tem que ser explicável, senão você nunca o conhecerá. Mas o pouquinho que você conhece, tá bom. O pouquinho que você sabe sobre Deus, não importa, né? Ou a gente deve pensar que tanto fez, tanto faz, né? O que vai me ajudar a ter esse conhecimento? O que vai me ajudar a saber a origem? O que vai me ajudar? Deixa rolar. Deixa a vida me levar. Vai na fé. Seja Deus quiser. Bom, se você é assim, se nós, né? Aliás, né, se nós podemos pensar assim, a respeito a o que a escritura diz aí, nessa parte de deixa a vida me levar, vai na fé, seja Deus quiser, e aí entra na parte das escrituras. Aí já é um assunto mais detalhado, né? Aí temos que nos informar sobre as pessoas que estudam a Bíblia, né? Inclusive aqui no meu canal tem uns vídeos meus lá bíblicos, né? Assista lá para você se inteirar de todo o assunto, para você que é estudioso, você que é curioso, você que importa sim saber, conhecer Deus.
Ou você acha que isso é algo perigoso, conhecer a Deus? Só que Deus, ele quer se apresentar, quer apresentar ele, o que as escrituras dizem, o que a ciência diz. Deus quer se apresentar, quer nos conhecer. Deus que diz, nós somos imagem e semelhança dele. Por que nós somos imagem e semelhança dele? Vamos discutir esse assunto. Só dizer essa palavra, imagem e semelhança, o que te diz, né? Isso já dá uma esclarecida, né? Que devemos conhecer a Deus, mas é comparando, deixa a vida me levar, porque não podemos fazer nada, não podemos criar, não podemos, como se diz, se rebeliar, não podemos ser rebelde, mas podemos filosofar em questão da criação, conhecer Deus. Deus tem explicação? A ciência mostra sim. As coisas têm que ter explicação. Não é coerente se dizer inexplicável. Para Deus criar, né? Se você não concorda que não pode haver a causa, não aceita, mas para Deus criar tem que ter todo o conhecimento, conhecer todas as coisas. Criar todas as coisas, né? Deus é explicável? A ciência indica que sim. O homem, para curar uma pessoa, um médico, existe um médico para cada órgão do nosso corpo, especialista do rins, do fígado, do coração, do cérebro, dos olhos. Cada órgão do nosso corpo tem um especialista, para o especialista entender o organismo. Aliás, né, para ele conhecer o organismo, ele tem que entender, ou seja, explicar para ir na causa, né, de tal problema. Deus, mas para você alcançar algum objetivo na vida, tem que entender, é necessariamente entender Deus. O que significa entender Deus? O que vai resolver na sua vida? Para quem é sábio, para quem é da área da ciência, essa procura é uma procura profunda de um ser humano, né? Normalmente é uma procura profunda do cientista, do pastor, do religioso, da religiosa. Pessoa que tem fé sempre faz essa pergunta. Então, conhecimento é fundamental. Conhecer Deus, conhecer todas as coisas, isso é um processo natural da ciência. É um processo natural da existência. Explicar, dar sentido a alguma coisa. Vou encerrar esse vídeo e vou fazer outro vídeo, a segunda parte mais resumida, para a gente mergulhar mais nesse assunto. Ok? Meu nome é Camila de Campanha. Por favor, curte o canal, curte o vídeo, compartilhe para que eu possa evoluir também com mais conteúdo para vocês. Ok? Até mais.